Beleza, então, pessoal, continuando aí, título 2 da Lei 16.901, Lei Orgânica da Polícia Civil, bem rápido, tranquilo. O título 2 vai falar sobre as carreiras e a lei é muito fluida nesse momento. Vamos lá, artigo 54, as carreiras de delegado, escrivão, agente de polícia, papiloscopista policial do estado de Goiás são estruturadas da seguinte forma. Ele dá a estrutura das carreiras, né? Delegado de polícia, classe substituto, segunda classe, primeira classe, especial. Tá aí, eu coloquei na ordem, falei na ordem inversa, por quê? Porque é assim que ocorre na prática. Primeiro ele entra, você que vai ser delegado, você vai entrar delegado de substituto, depois segunda classe, depois primeira classe e aí até ser delegado de classe especial, ok? Vamos lá, o mesmo vai acontecer aí com escrivão de polícia. Escrivão de polícia de terceira classe, na verdade, o que acontece? No cargo de delegado, entra-se então substituto. Tá? A única diferença. No cargo de escrivão, agente papiloscopista, vão entrar aí nas terceira classe. Então, entra a terceira classe, depois segunda classe, primeira classe e especial no decorrer da carreira. Beleza, vamos lá. Agente de polícia, a mesma coisa, terceira, segunda e primeira classe. Papiloscopista policial, de acordo com a alteração em 2014, mesma coisa. Terceira classe, segunda, primeira e especial. Parágrafo único. Os cargos de delegado de polícia substituto, ou seja, os novinhos, quem acabou de entrar na instituição, escrivão de polícia de terceira classe, agente de terceira classe, papiloscopista de terceira classe, constituem as classes iniciais das respectivas carreiras. O que a lei está dizendo? O início da carreira é como delegado substituto ou escrivão, agente ou papiloscopista de terceira classe. O que está acontecendo no estado de Goiás agora, para você que não está por dentro disso? O estado de Goiás aí estão querendo criar aí um projeto do governador, não há nada oficial ainda, mas cogitou-se a criação de uma quarta classe. Então, o policial, no caso do policial civil, que também seria afetado, ele não seria, o cargo inicial não seria de terceira classe, e sim de quarta classe. Então, isso aí faria o quê? Isso é detonar a carreira, pessoal. E aí os sindicatos no estado de Goiás estão brigando, os policiais não querem e etc. Tá? Então, assim, só observar uma coisa, que isso foi uma redação da Lei 18.753 de 2014, então não faz sentido de 2014 para 2016, 2 anos depois, alterar algo que já foi consolidado. Ok? Então, artigo 55, o ingresso nas carreiras dos servidores policiais civis, facear na classe inicial de delegado de polícia, escrivão de polícia, agente de polícia, papiloscopista policial. E aí só falou outro artigo, né? O artigo anterior com relação às classes. Artigo 56, os cargos de polícia civil subdividem-se em cargos de provimento efetivo, que nós vimos, são esses cargos, prova com concurso público, prova de títulos, etc. Ou em comissão. Os em comissão, lembrando que a gente viu aí no artigo 53, você pode até voltar lá ou dar uma pausa, mas ler o artigo 53 diz que o provimento dos cargos em comissão, relacionados no artigo 52, que são aquele quadro lá de pessoal de comissão lá, que são delegado geral, delegado geral adjunto, gerente de administração financeira e tudo mais, todos aqueles 7 chefes que vão estar na estrutura administrativa da Polícia Civil, destina-se exclusivamente a delegado de polícia, tá? Então, os cargos em comissão são esses 7 que são destinados a delegado de polícia, ok? Então, vamos lá, parágrafo único. Os cargos de provimento efetivo são os que integram as carreiras segmentadas em classes e categorias funcionais, exigindo-se para seu preenchimento a habilitação prévia em concurso público, então efetivo, concurso público de provas ou de provas e títulos nos termos de lei específica. A investidura ocorre com a posse, sem novidade. Artigo 38. A função de delegado titular será provida mediante designação do delegado-geral de polícia civil nos termos do regulamento. Então, o delegado-geral de polícia designa como
delegado, né, perdão, a função de delegado titular vai ser provida mediante uma designação do delegado geral da Polícia Civil, ok? Garantias e prerrogativas dos policiais civis são garantias e prerrogativas dos delegados, tá? Então, nós vamos ver aí as garantias, as prerrogativas. São 8 garantias aí dos delegados: independência funcional do desempenho de suas atribuições, irredutibilidade do subsídio, a estabilidade após a confirmação no cargo na forma da lei. Aí tem aí o estágio probatório, né? Importante lembrar isso. Não ser constrangido por qualquer forma a agir em desconformidade com sua consciência ético-jurídico profissional. Então a consciência do delegado é uma consciência ético-jurídico profissional. E ele não vai ser constrangido a agir contrário a isso. Se o delegado tem um entendimento, o delegado pensa da seguinte forma na apuração de um crime, ou sobre o entendimento de determinada interpretação da lei sobre um fato criminoso, prevalece aí a consciência, o pensamento do delegado. Também tem a garantia aí de requisitar sempre que necessário auxílio e colaboração das autoridades públicas para o exercício de suas atribuições, respeitadas a legislação de cada órgão ou categoria requisitados. Pessoal, é importante lembrar o seguinte: essa lei orgânica da Polícia Civil, você precisa conhecer ela. Por que você precisa conhecer ela, Alexandre? Por que eu tenho que conhecer ela? Porque você quer ser um policial civil. Então, se você quer ser um policial civil, você precisa saber a estrutura do seu órgão. A prova pode fazer perguntas com relação a essa estrutura. Quem é o delegado geral, o que ele faz, qual a atribuição do Conselho Superior de Polícia. Tudo isso nós vimos nos outros 2 vídeos. Né? As demissões, como elas ocorrem, né? Vai ter qual quórum qualificado, qual o prazo de recurso, tudo isso você precisa saber. Requisitar das autoridades competentes certidões, informações, diligências necessárias ao desempenho de suas funções. 7. Ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto onde funcione repartição pública do Estado e ter acesso a documentos e informações úteis ao exercício da atividade funcional, respeitada a hierarquia administrativa. Claro. 8º, última garantia e prerrogativa e garantia, ser removido de ofício apenas em fase de necessidade de serviço, definida em ato motivado do delegado-geral de polícia, com aprovação, olha o quórum importante, 2/3 do Conselho Superior de Polícia. Então essa história de que o prefeito A da cidade B mandou o delegado de polícia embora da cidade, isso é mentira, tá? Isso é conversa fiada. Ele só vai ser removido por necessidade do serviço, tá? Continuando, artigo 60, são garantidos os escrivães de polícia, agentes de polícia e papiloscopista policial. 4 garantias aí: irredutibilidade de subsídio, muito bom, claro. Estabilidade após a confirmação do cargo na forma da lei, estágio probatório. Não ser constrangido por qualquer modo ou forma a agir em desconformidade com a sua consciência ético-jurídico profissional, idem aí ao delegado. Requisitar sempre que necessário auxílio e colaboração das autoridades públicas para o exercício de suas atribuições, respeitada a legislação de cada órgão ou categoria requisitado. Beleza, artigo 61. Além das garantias asseguradas na Constituição Federal, o servidor policial civil gozará das seguintes prerrogativas, tá? 6 prerrogativas: receber tratamento compatível com o nível do cargo desempenhado, ter a prioridade nos serviços de transporte, comunicação público-privado, quando em missão de caráter urgente, podendo requisitá-lo se necessário, respeitados as prerrogativas das demais carreiras. Inciso 3º aí, livre acesso a locais públicos ou particulares que necessitem de intervenção policial. Necessite de intervenção policial, pelo amor de Deus, não é carteirada no cinema não, minha gente. Vamos lá. Na forma da legislação e respeitar a hierarquia administrativa. 4ª, não ser preso, olhem que interessante, senão por ordem judicial escrita, claro, fundamentada, ou em flagrante delito, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de 24 horas, a comunicação e a apresentação do policial delegado-geral da Polícia Civil sob pena de responsabilidade. Beleza, possui carteira de identificação funcional com fé pública, válida em todo o território nacional, inclusive como documento de identidade civil. 6º, ser recolhida em independência ou cela especial quando sujeito a qualquer modalidade de prisão.
As garantias e prerrogativas previstas na lei não excluem as que sejam estabelecidas em outros instrumentos legais, claro, acordos internacionais também, tá? Ou seja, se há uma garantia, mesmo que não esteja expressa na 16.901, não esteja expressa na Constituição do Estado de Goiás, mas está expressa em outro documento ao qual o Brasil, por meio da União, se aderiu, então essa prerrogativa ou garantia vai ser assegurada ao policial, isso aí tranquilo, tá? As garantias e prerrogativas dos membros da Polícia Civil são inerentes ao exercício de suas funções e são irrenunciáveis. Artigo 62. Quando no curso da investigação policial houver indícios de prática de ilícito penal atribuído a policial civil, a autoridade competente remeterá imediatamente cópia do procedimento ao gerente de correições e disciplina da Polícia Civil, que deverá efetivar as providências cabíveis para a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar sob pena de responsabilidade. Então, houve indício da prática de ilícito atribuído a um policial civil, tem que se dar conhecimento a quem? A gerência de correições. A prova pode vir uma questão, na prova pode vir uma questão dessa, né? Então, se dá conhecimento primeiro ao delegado geral e depois à gerência de correições? Não. O delegado que for responsável pela gerência de correições, e nós sabemos que será um delegado, obrigatoriamente, porque nós já vemos estudando a lei, vai dar então conhecimento, ele vai receber essa informação e vai dar conhecimento ao delegado geral. Tudo vai passar pela mão do delegado geral. Tudo relevante, claro, na instituição. A compra de papel, clipe de caneta, vai ter gente para fazer isso, né? Vai ter uma gerência para fazer isso. Mas situações como essa precisam passar pela mão do delegado geral, consequentemente do Conselho Superior de Polícia. A Polícia Civil, artigo 63, em atividade, o policial civil em atividade ou aposentado tem direito à indeniidade funcional equivalente à indeniidade civil, ok? 64. O policial civil não deverá entregar sua arma e respectiva munição a qualquer pessoa ou autoridade pública ou privada sob pena de responsabilidade, salvo nas seguintes hipóteses em que isso aí já deu uma confusão. E sempre dá confusão. Então, você que quer ser policial, vou te dar uma dica. Quando você já estiver lá, já tomou posse, já entrou em exercício, já está trabalhando como policial, pese bem o que você vai fazer com a sua arma, tá? Aonde você vai deslocar com ela, em que eventos você estará de posse dela, preferencialmente sempre, você vai dormir com ela. Mas, se você porta uma arma, você tem responsabilidade por aquela arma. E se você tem possibilidade por aquela arma, você vai estar obrigado a responder por aquelas responsabilidades. Ok? Então vamos lá. Esteja submetido a estado de flagrante delito. Então, claro, vai entregar a arma. Receba a ordem da autoridade pública competente quando o motivo autorize. Claro, ele recebeu a arma de uma autoridade pública competente, ele entrega a arma. Quando ele comparecer à audiência judicial ou correicional a critério do juiz competente, da autoridade corregedora, sindicante ou processante. Todo policial, gente, de folga ou de serviço, se for numa audiência no fórum, você vai se identificar ali com o policial, vai cautelar a sua arma, vai deixar a sua arma em sob cautela de um servidor público que trabalha ali no fórum, e ele vai guardar a sua arma num cofre. E ao final da audiência, saindo do fórum ou do tribunal, você recebe novamente a sua arma. Ok? Receba ordem fundamentada de autoridade corregedora, sindicante ou processante. Então, nessas 4 hipóteses, entregue a sua arma, porque é um dever. Artigo 65. O servidor policial civil está sujeito ao regime de trabalho de 40 horas semanais, 8 horas diárias, a serem prestadas preferencialmente segunda a sexta-feira, em 2 turnos de 8 horas, das 8 às 12 horas, em 2 turnos, tá? De 8 às 12 ou de 14 às 18, claro, isso aqui nós estamos falando de um regime de trabalho de 40 horas semanais, mas aí tem 24 por 72, que são as escalas do plantão, são as escalas das equipes de investigação. Então tudo isso daí, quando você entrar para a instituição, você vai ficar sabendo melhor, mas enfim. É interessante você atentar para isso, e até um direito do policial. Se você fizer um quadro comparativo, eu não vou colocar esse quadro aqui, mas se você fizer uma comparação entre o trabalhador seletista e o trabalhador policial, tanto policial militar quanto policial civil, é gritante
o quanto o policial brasileiro trabalha muito mais que o seletista. E não estou aqui puxando a sardinha não, gente. É verdade. Em todas as escalas, o policial acaba trabalhando mais que o seletista. Não tem FGTS, não tem algumas garantias que o seletista tem, mas tem a estabilidade. Vamos lá, continuando no artigo 66. O policial civil que tenha em sua companhia filho portador de deficiência necessitando de seus cuidados especiais devidamente comprovado por quê, gente? Ah, o meu filho tem uma doença que só eu posso cuidar dele. Não, é um laudo oficial. Aí ele vai estar sujeito a uma jornada menor, uma jornada de 6 horas, artigo 67. Todo mundo tem dever e o policial civil aqui, de acordo com a 16.901, tem 16, ao menos 16 deveres inscritos aqui na lei. Observar as normas legais e regulamentares, zelar pela dignidade da função policial, cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente legais, observar a disciplina e hierarquia, ter conduta pública irrepreensível, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, frequentar com assiduidade para fins de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos profissionais os cursos instituídos periodicamente pela Gerência de Ensino da Polícia Civil ou estabelecimento congênere em que haja sido efetivamente matriculado. Ok, então treinar, se aperfeiçoar e voltar para a academia para aprender mais é um direito do policial. Atender com zelo e presteza ao público, em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Atender com zelo e presteza a requerimento de expedição de certidões para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, beleza, a pessoa chegou lá e pediu uma certidão, o policial que estiver atribuído a essa tarefa dará essa certidão. Atender com zelo e presteza requisições para a defesa da fazenda pública, sempre o Estado, né? O Estado não perde nada, pessoal. E atender com zelo também os serviços dos seus cargos, os serviços a seu cargo e aos que, na forma da lei, lhe sejam atribuídos. Inciso 9, zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. 10. Não utilizar para fins particulares, qualquer que seja o pretexto, material pertencente ao órgão ou destinado à correspondência oficial. Aqui, pessoal, a gente pode ter um casamento de duas questões de dispositivos. A gente pode ver lá o enriquecimento ilícito, né, ou a improbidade administrativa acumulada a essa situação do inciso 11, não utilizar para fins particulares qualquer que seja o pretexto material do órgão, né, material pertencente ao órgão, ok? Então, importante saber isso. Guardar sigilo sobre assuntos do órgão, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual no serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder no cumprimento da lei, portar carteirinha de identidade funcional, é um dever, tá? Residir em sede do município onde exerce o cargo, função, onde autorizado. Muito bem essa questão aqui do porte da identidade funcional. Imagine que você é policial civil, está armado, mas está sem sua carteira, sem sua identidade funcional. Me diga, você não é obrigado a passar sua arma para outra autoridade. O que a gente leu anteriormente? Você só vai passar sua arma para outra autoridade, não é? Em alguns casos, tá? Em 4 casos aí você vai passar sua arma para outra pessoa. Mas aí, me diga uma coisa. Você está sem sua carteira. Como é que alguém vai te identificar como policial? Você está sem a sua funcional. Aí você vai estar imediatamente inserido dentro do estado de flagrante delito. Para quem? Calma, calma, calma. Não se arrepie. Olha só. Vamos imaginar que um policial militar está fazendo uma blitz a bordo do carro de um policial civil. O policial civil, ele não tem carteira, não está portando a carteira dele, mas está armado. Ele não está portando a carteira dele, a funcional dele, mas está armado. E ele se diz ao policial militar: eu sou policial civil. Sim, então prove. A minha funcional não está aqui. Está onde? Minha funcional, cara, eu esqueci em casa. O policial militar vai conduzir o policial civil até a DP.
ou lá no local mesmo, vai averiguar, e o policial tem condições de fazer isso, vai averiguar junto à instituição se o policial é ou não um policial civil. Por quê? Pessoal, é possível alguém se passar por policial civil? Demais. É possível alguém portar arma de forma ilegal? Também. É demais, é provável demais isso. Isso acontece todos os dias. Então o policial tem que estar, é um dever estar com sua funcional para evitar esse tipo de situação. Ok? Lembrando que isso aí já foi alvo de muitos, de sérios problemas. Por quê? Porque os ânimos ficam acirrados. Você esqueceu sua carteira, você esqueceu sua funcional, está atrasado para ir para algum lugar, para ir para um compromisso, fica nervoso porque está sendo retido pelo policial militar. O policial militar começa a desconfiar de que você, na verdade, não é quem você diz ser. E aí? Está instalada a crise, ok? Comunicar o endereço onde possa ser encontrado quando dos afastamentos regulares. Claro, afastamento regular, férias, licença-prêmio, etc, etc. A apresentação, a representação de que trata o inciso 15 deste artigo será encaminhada à autoridade imediatamente superior ao representado e apreciada pelo delegado-geral, ocasião em que deverá assegurar-lhe a oportunidade de se defender, ok? Só dar um pause aqui porque eu acho que deu alguma coisa. Ok, voltando aí. Essa representação que ele está falando é representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, tá? No cumprimento da lei. Então, essa representação será encaminhada à autoridade imediatamente superior ao representado e apreciado pelo delegado geral, ok? Então, ele não, o policial, em situação hipotética, o que o artigo está dizendo? Que você vai representar se você souber de uma ilegalidade. Então, você é agente de polícia, está lá, soube de uma ilegalidade cometida no âmbito ali daquela delegacia. Vamos supor que o delegado titular ali da delegacia cometeu essa irregularidade. Você vai fazer o quê? For uma delegacia regional, for uma delegacia do interior, você vai procurar quem? Vai representar ao superior daquele seu superior, porque o delegado lá vai estar hierarquicamente superior a você. Então você representa quem? Ao regional. O regional aprecia e ele que vai representar para o delegado geral. Tudo bem? Beleza. Da remuneração. Os servidores policiais civis serão remunerados pelo regime de subsídio, parcela única, nos termos de lei específica, artigo 69, as parcelas únicas de remuneração dos servidores policiais civis serão fixadas em nível condizente com a relevância da função e de forma a compensar todas as vedações e incompatibilidades específicas que lhes sejam impostas. Isso aqui seria uma maravilha se fosse mais verdade ainda. Mas, infelizmente, em muitos estados, a Polícia Civil ainda está remunerando aquém do que deveria remunerar. Mas vamos lá, aqui em Goiás, salário está ótimo, viu, pessoal? Artigo 70. Os subsídios dos integrantes das carreiras de delegado de polícia, agente de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista policial serão fixados em lei, com diferença de uma para outra classe respectiva carreira. Então, teve promoção, dinheiro na conta, beleza? Regime jurídico. O regime jurídico das carreiras de delegado de polícia, escrivão, agente, papiloscopista é o estatutário, cujas disposições são aplicáveis, exceto no tocante àquelas especialmente previstas em lei. Regime estatutário, seletista. Vamos só relembrar isso aí que a gente já sabe. O estatutário, ele vai lá, faz um concurso público, ele está ligado de uma forma mais forte ao Estado, ele tem estabilidade e etc. Então, assim, ele é definido por um conjunto de regras. A lei é que diz como é que vai ser esse regime e como que ele vai ingressar no quadro ou como vai perder o seu emprego. Já o seletista não. O seletista, o cara abre uma empresa, ele tem que o patrão abre ali uma empresa, ele tem que atender alguns critérios para contratar um funcionário, mas ele manda aquele funcionário embora quando ele quiser. Isso não acontece com o servidor público. Beleza? Vamos lá da promoção. Promoção, acabei de falar. Promoção é dinheiro na conta, artigo 72. A promoção é a elevação do servidor de uma classe para outra imediatamente superior àquela em que se encontrava na categoria funcional que pertence em sua respectiva classe. Série de classes, perdão. Excepcionalmente, para os cargos de agente de polícia, escrivão de polícia e papiloscopista policial, considera-se como promoção a elevação do servidor de uma classe
para o padrão 1 da classe imediatamente superior, aquela em que se encontrava na categoria funcional a que pertence na respectiva série de classe. O que o parágrafo está dizendo? Com relação ao delegado de polícia, ele vai lá, delegado de polícia substituto, ele elevou para a terceira classe, recebe um salário, um aumento, recebe uma diferença. Segunda classe aumenta o salário, primeira classe aumenta mais ainda o salário, classe especial chegou ali no nível top, ali, final da carreira. Então o que acontece? Já no escrivão, no cargo de agente, escrivão e papiloscopista, ele entra ali terceira classe, mas tem os padrões, padrão 1, padrão 2, padrão... Então, aumentou o padrão, dinheirinho na conta também. Artigo 73. O processo de avaliação e promoção dos policiais civis deverá observar critérios e requisitos objetivos que levem em conta a capacidade profissional do servidor e o interesse da administração. Artigo 74. A promoção realizar-se-á pelos critérios de merecimento e de antiguidade. Dois critérios, merecimento e antiguidade de classe, alternadamente, iniciando-se pelo primeiro, merecimento, e será feito em razão de 2 terços por merecimento e 1 terço por antiguidade.